Olá pessoas, hoje vamos falar de uma sexta-feira mais louca ainda, a sequência tão aguardada do clássico Sexta-feira Muito Louca de 2003, que chegou aos cinemas brasileiros, trazendo aquela expectativa de nostalgia para quem foi adolescente nos anos 2000, o que é o meu caso. Eu assisti muitas vezes Sexta-feira Muito Louca, na sessão da tarde, por exemplo, foram várias aulas matadas na escola para ver esse filme aqui, e Sexta-feira Muito Louca foi um marco na comédia teen dos anos 2000, com a Jamie Lee Curtis e a Lindsay Lohan, entregando uma química que definiu uma geração, e a história de uma mãe e filha trocando de corpos por um biscoito da sorte mágico era simples, mas interessante, misturando um humor físico com lições sobre empatia. E agora, 22 anos depois, uma sexta-feira mais louca ainda tenta recapturar essa essência, mas com um desafio enorme de equilibrar a nostalgia com algo novo para conquistar uma nova base de fãs. E a trama, dirigido pela Nisha Ganatra, avança no tempo e mostra Anna, feito pela Lindsay Lohan, agora como uma mãe solteira de uma adolescente rebelde, apaixonada por surf, e ela tá noiva do Eric, feito pelo Manny Jacinto, um chefe carismático que traz na bagagem também uma filha, uma britânica, recém-chegada a Los Angeles, e a Tess, feito pela Jamie Lee Curtis, que agora é avó, psicóloga premiada, mas ainda assim tem aquele jeitão excêntrico. E quando as tensões familiares explodem, às vésperas do casamento da Anna, uma nova troca de corpos acontece, mas dessa vez é uma ciranda quádrupla. E falando do elenco em si, que é sem dúvida o grande chamariz pro filme, a Jamie Lee Curtis tá simplesmente magnífica aqui. Eu gostei bastante de como ela abraçou o papel da Tess com uma energia surpreendente, misturando aquele humor físico desajeitado, característico da personagem, e o legal é que ela sabe rir de si mesma, com piadas sobre envelhecimento, que são muito engraçadas, e a Lindsay Lohan, por sua vez, entrega uma performance boa também. Não tem aquele mesmo brilho da sua versão adolescente, é bem verdade, mas ainda assim, com a Anna agora adulta, ela tem seus momentos, e a Lindsay consegue captar bem a maturidade, mas como eu disse, falta aquele ar rebelde que fez dela um ícone em 2003. Talvez seja o peso da nostalgia pra mim, mas eu senti que ela poderia ter ido além em algumas cenas. E as novatas, a Julia Burtis e a Sophia Hamilton, são uma grata surpresa. A Julia, como a Harper, analisa a rebeldia da Anna com um tom atualizado, trazendo uma energia crua que ressoa com os jovens de hoje. Já a Sophia, que faz a Lily, adiciona um charme britânico e o conflito interno que enriquece a dinâmica familiar, e a química entre as duas é competente no início, o que torna a rivalidade crível, mas o roteiro não explora tanto o que poderia o potencial dessa relação. Já o Manny, como Eric, é um acerto. Ele traz carisma e uma leveza que equilibra os momentos mais caóticos, embora o seu papel seja mais funcional do que algo a ser lembrado do filme. E a direção da Nisha Ganatra, aqui ela faz um trabalho competente, ela acerta em manter o ritmo acelerado, típico de comédias românticas dos anos 2000, e ela capta bem o clima ensolarado de Los Angeles, com uma fotografia vibrante que remete ao original. No entanto, a direção parece hesitar em momentos cruciais, especialmente nas cenas de troca de corpos, que poderia ser mais criativa e trazer alguma coisa diferente. Há um certo conservadorismo aqui na mise-en-scène, como se a diretora quisesse jogar seguro para não errar, e isso funciona para nostalgia, mas limita o filme em se arriscar como uma obra autônoma, o que é um ponto negativo para mim. Eu gosto quando o diretor se arrisca mais nas suas obras e entrega algo mais além do que só o básico. Já o roteiro aqui traz a ideia de expandir a troca de corpos para 4 personagens, e é interessante, é aquele famoso mais e maior que sequências acabam tomando, e a execução, apesar de confusa em alguns momentos, é bem feita. As motivações das trocas envolvendo uma vidente excêntrica são bem explicadas, e o filme se aprofunda nas implicações emocionais de cada personagem. Está em um corpo diferente. Por exemplo, a trama aborda o choque geracional entre a geração Z e os millennials, que é curioso e eu achei muito divertido. E por falar em diversão, o humor do filme tem os seus bons momentos. Tem uma cena em que a Jamie Lee Curtis tá em outro corpo e ela tenta acompanhar uma coreografia de TikTok que me arrancou boas risadas, especialmente porque ela se joga sem medo do ridículo. E há também um momento engraçado envolvendo o Jake, o personagem do Chad Michael Murray, que retorna como interesse amoroso da Anna do filme original. É uma participação que é puro fanservice, mas é bem executada. Já a trilha sonora, que foi um dos grandes acertos lá do primeiro filme, aqui na nova versão de Take Me Away,
da banda fictícia Pink Slip é um presente para os fãs, misturando o pop punk do original com uma produção mais moderna, e a cena do show da banda é um dos pontos altos, não só pela nostalgia, mas porque conecta a geração de forma orgânica, como a Harper e a Anna encontrando o ponto comum entre a música. Já outras faixas, com sucessos pop contemporâneos, ajudam a dar um ar fresco, mas sem perder a essência que fez o primeiro filme ser tão marcante. E em termos temáticos, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda tenta falar sobre a aceitação familiar e os desafios de crescer, seja como adolescente ou como adulta. A relação entre mãe e filha ecoa a dinâmica do original entre a Thais e a Anna, abordando agora questões como pressão de rede social e dificuldade de se conectar em um mundo hiperconectado. No entanto, o filme não vai tão fundo quanto poderia. Há momentos em que ele parece mais interessado em trazer risadas do que explorar essas ideias, o que é uma pena, porque o elenco tinha potencial para carregar uma narrativa mais emocional, com mais peso para o drama. E um ponto que me incomodou foi a falta de originalidade em algumas escolhas narrativas. O filme repete muitas coisas do original: a troca de corpos, o caos pré-casamento, a reconciliação familiar, sem trazer algo verdadeiramente novo. E isso não é necessariamente ruim, já que a nostalgia é o grande apelo do filme, mas eu senti falta de alguma coisa nova. O filme joga muito no seguro e visualmente o filme é lindo. A direção de arte capricha nos figurinos, que reflete a personalidade de cada personagem. As locações em Los Angeles, especialmente as cenas na praia, cria uma atmosfera calorosa que combina com o tom do filme original, e a montagem também não deixa o filme ser cansativo. As quase 2 horas do filme passa e você nem sente. E um aspecto que merece um destaque é o fanservice, porque o filme está recheado de referências ao original, desde pequenos easter eggs, com uma menção ao 3 de outubro, que para quem é fã de Meninas Malvadas vai entender, e o retorno de personagens secundários. São escolhas feitas com carinho e sem exagerar, o que evita que o filme se torne uma paródia de si mesmo. Mas para quem não viu o original, a experiência pode ser mais impactante, já que muitas piadas dependem do contexto do filme de 2003. E em termos de impacto, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda acerta ao trazer a Lindsay Lohan de volta ao centro do palco. A sua carreira, que foi marcada por altos e baixos e muitas polêmicas, ressoa com a narrativa de amadurecimento da Anna, e o filme funciona como se fosse uma celebração da sua resiliência. E eu fico muito feliz de ver a Lindsay de volta, e tão bem assim. Quem acompanhou ela, principalmente lá nos anos 2000, sabia que ela tinha muito potencial, e eu particularmente gostava muito dos filmes dela, e fico feliz de verdade, gente, de ver ela aqui de novo. Já a Jamie Lee Curtis, por sua vez, reforça o seu status como uma das atrizes mais versáteis de Hollywood, transitando entre a comédia e o drama com muita facilidade. Para os fãs, é uma oportunidade de revisitar um universo muito querido. Então, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é um filme que diverte, emociona, entrega o que promete, uma dose generosa de nostalgia. Não é uma obra-prima do cinema, mas ele brilha nos momentos de comédia e nas performances do elenco. E para quem cresceu com o original, é uma experiência reconfortante, é como rever um velho amigo. E para Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, nota 7. E agora eu quero saber de você. Gostou do filme? Você já conhecia o filme lá de 2003? Me conta tudo aqui nos comentários, beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e fui!